Olá galera, professor Jojão aqui da Humanas em Foco e hoje nós vamos responder a quarta lista de exercícios do módulo 1. Nesta quarta semana, nós responderemos as questões de número 16 ao número 30 e são questões referentes à história do Brasil. Atenta à leitura da primeira questão do bloco, é uma questão da PUC do Paraná de 2018 e ela pede para que você observe a imagem abaixo. A imagem é o quadro do Jean-Baptiste Debré, O Jantar. E essa imagem mostra a sociedade colonial brasileira com uma certa clareza, onde você tem um patriarca comandando o jantar, você tem a sua esposa e os escravos, os escravizados que habitavam e trabalhavam nessa residência. É interessante observar a desigualdade dessa sociedade e o patriarcalismo dessa sociedade. O Debré, inconscientemente ou conscientemente, evidenciou isso nesse quadro, e esse é um dos principais flagelos da história brasileira. Nós faremos a leitura do enunciado, que diz: a sociedade patriarcal brasileira, retratada na imagem, tem como características. Vamos às alternativas. Letra A. A mobilidade social presente nas regiões açucareiras. Por favor, destaque regiões açucareiras. E mineradoras, em que os escravos poderiam receber ou comprar sua liberdade e serem aceitos pelo status quo, desde que estabelecidos como proprietários de terras ou negócios. Senhoras e senhores, é interessante observar que a mobilidade social, principalmente para os escravizados, era muito difícil, era praticamente impossível. Principalmente na sociedade açucareira. Na sociedade centrada na economia do açúcar, a mobilidade social era quase inexistente. Interessante destacar esses erros e eliminar a letra A. Na letra B nós temos a herança cultural portuguesa e muçulmana presenciada no âmbito privado e não público, em que o patriarca era chefe da família, visto que a Península Ibérica já havia sido de domínio moro. De fato, a Península Ibérica passou quase 7 séculos sob domínio muçulmano. Isso influenciou muito a cultura portuguesa e espanhola, porém não é sobre isso que o quadro trata. E a autoridade do patriarca, a autoridade do senhor de engenho, ele era sentida não apenas na esfera privada, mas também na esfera pública, onde os cargos de chefia e os cargos de autoridade eram exercidos por esses homens em alguns casos. Faremos a leitura da letra C. O controle dos grandes fazendeiros sobre suas terras e regiões vizinhas, mais tarde observado também no coronelismo, modelo político combatido após a proclamação da República. Então, o coronelismo é a autoridade de um fazendeiro ou de um grande proprietário sobre a sua municipalidade, sobre a sua região. E esse modelo não foi combatido na República, ele foi mantido na República e a gente ainda sente alguns reflexos dele ainda em 2019. Nós cortamos a letra C e nós faremos a leitura da alternativa D, que diz: a extensão do poder do senhor de engenho, não somente sobre sua propriedade e empregados, mas também sobre sua família e região ao redor de suas terras. De fato, o que o Debré conseguiu mostrar nesse quadro é que o poder do senhor de engenho era exercido sobre sua família e sobre suas terras. Poderia ter controle político, mas isso não foi mencionado. A alternativa D está correta e nós faremos a leitura da alternativa E, que diz: a centralização na figura do pai, chefe não somente da família, mas dos negócios e da política local, padrão do Nordeste açucareiro entre os séculos XVI e XVII e do Sudeste nos séculos XVIII e XIX. Então, a alternativa ela fica errada porque ela atribui que o senhor de engenho ou que o patriarca, ele seria o chefe da política e dos negócios, quando isso não seria necessariamente a via de regra. Ele poderia exercer o seu domínio apenas sobre a sua família ou também sobre a política. A alternativa é muito abrangente, por isso que ela está errada. Nós marcaremos a letra D e faremos a leitura da questão 17, uma questão da ISPM de 2018, que diz assim: em 1549, o rei Dom João III decidiu, sem abolir o sistema de capitanias hereditárias, instituir um novo regime. Destaque para mim, por favor, sem abolir o sistema de capitanias hereditárias. Acompanhado por 400 soldados, 600 degredados, caso você não saiba, é uma pessoa que é expulsa, uma espécie de prisioneiro expulso do seu país, 6 jesuítas e muitos mecânicos, partiu de Lisboa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que aportou a Baía de Todos os Santos em fins de março de 1549. Com o governador chegaram também o ouvidor-geral Pero Borges e o provedor-mor Antônio Cardoso de Barros. A pergunta é bem direta, ela diz assim, o ouvidor-geral e o provedor-mor desempenhavam respectivamente as funções
Então, o ouvidor geral, ele teria a tarefa de exercer a justiça, a prática da justiça dentro da colônia, e o provedor, ele seria responsável pelo o exercício do dinheiro, pela tesouraria, o que hoje a gente chama de fazenda, a administração dos recursos financeiros. A alternativa que mostra justiça e fazenda, respectivamente associados aos cargos acima descritos, é a alternativa B. As demais alternativas estão erradas e nós marcaremos a alternativa B como correta na questão 17. Uma questão rápida, uma questão bem dinâmica, o que nos permite ir rapidamente para a questão de número 18. Uma questão da UniOeste de 2018 com um texto um pouco maior. Vamos fazer a leitura do texto. Leia o fragmento de carta elaborado por um trabalhador enviado ao redator do Jornal do Ceará no século XVIII. Ignorante do modo de viver e a negociar-se nestas águas, comecei a informar-me dos diversos cearenses que nas barracas iam encontrando, sobre o estado de riquezas em que se achavam. Então, todos, em uma só voz, diziam-me: "Ah, meu pobre velho, em que desgraça veio você cair no seu último quartel de vida? Aqui o nome de riqueza e liberdade já está tão ricado das nossas imaginações. Aqui nem sequer vive-se, morre-se em tormentos. Esses pérfidos patrões que você por aí vê são o refúgio da sociedade humana. São os usuários mais desalmados do mundo. Eles próprios vendidos não pagariam a 100ª parte que devem no Pará. E, entretanto, vendem-nos aqui os objetos de primeira necessidade por 100 vezes mais o custo deles no Ceará. Exemplo, lá na sua Meruoca, custa uma terça da melhor farinha R$50. Aqui, igual porção e podre, custa R$5.000. E o mais, tudo é neste gosto. Agora, enquanto você vai de viagem, não nos acreditará. Porém, breve achará ser ainda mais do que dizemos. Aqui, por mais que se trabalhe e se economize, nunca se salda contas com um patrão. Pelo contrário, a dívida cresce espantosamente e sempre. Senhoras e senhores, esse texto é muito bacana para destacar uma espécie de servidão pela dívida, ou você é preso ao trabalho na sua terra pela dívida que você adquire ou lhe é forçada pelo seu patrão. Esse texto mostra relações econômicas no Ceará com a região norte, com a Amazônia, principalmente ali na região do Pará. Vamos dar uma lida nas alternativas e no enunciado da questão. O enunciado diz: a partir das indicações sugeridas na fonte, é correto afirmar sobre as relações de trabalho no Brasil que, na letra A fala, a contratação de trabalhadores por endividamento antecipado faz com que muitas vezes suas dívidas não sejam quitadas e ainda sejam ampliadas. Historicamente, essa prática favorece o abuso de relações de trabalho e a manutenção de péssimas condições de vida aos trabalhadores nas regiões em que são alojados. O texto, então, ele é muito claro no que ele fala. O endividamento dos trabalhadores faz com que eles vivam em condições miseráveis. Uma condição muito parecida, por exemplo, com a dos imigrantes italianos, dos imigrantes alemães que vieram para o Brasil aqui no século XIX. Eles eram levados a um endividamento forçado e isso gerava relações de trabalho semelhantes, análogas à escravidão. Ok? A letra A está correta, mas faremos a leitura das demais alternativas. Na letra B diz: a ocupação da Amazônia pelos cearenses a partir de meados do século XIX permitiu a exploração extrativista da região, além de garantir o retorno financeiro esperado pelos trabalhadores, que muitas vezes enviavam parte desses recursos para as famílias que ficavam no Ceará. Destaque para mim, garantir o retorno financeiro esperado. Essa alternativa está incorreta, ok? Na letra C nós lemos: a facilidade de acesso a postos de trabalho no país permitia que intermediadores, gatos, se dirigissem para cidades com grande número de trabalhadores empregados, promovendo frentes de trabalho, propondo postos de trabalho concorrentes, sem prejuízo à saúde e afastando de endividamento irregulares. Esse último trecho da alternativa C faz com que ela esteja toda enganada. Nós não vamos ter nem postos de trabalho dignos no país e nem condições salubres de trabalho. Ok? O texto é muito claro quando ele fala sobre as péssimas condições de trabalho que os cearenses, né, eram impostos. Na letra D nós temos: a conservação ambiental, como temos hoje na Amazônia, foi promovida graças às ações desenvolvidas desde o século XVIII, pois em primeiro lugar estavam os cuidados com a natureza e a qualidade de vida do trabalhador. Nós podemos ver que a letra D também não condiz com a realidade descrita no texto. Nós cortamos ela, faremos a leitura da letra E.
que diz: a condição descrita na carta foi vivenciada apenas nessa circunstância, uma vez que essas relações de trabalho não foram experimentadas no país em outros momentos históricos, pois se tornou crime contra os trabalhadores. Apesar da prática hoje ser considerada crime, ela foi aplicada em outros momentos, como eu citei anteriormente, o caso dos imigrantes italianos, e, ainda hoje, é possível encontrar trabalhadores sendo submetidos a condições análogas à escravidão ou a condições indignas de trabalho. Na questão de número 18, nós marcamos a letra A e faremos a leitura da questão de número 19, uma questão da FGV de 2018. Atente ao texto. Os escravos provenientes da África chegaram à América Espanhola junto com algumas das primeiras expedições. No primeiro e no segundo quartel do século XVI, vamos encontrá-los trabalhando no bateamento dos rios auríferos mais ricos e em outros locais de trabalho onde os lucros eram elevados. Ou não existia força de trabalho indígena, ou ambas as coisas. De modo geral, devido às distâncias e aos custos envolvidos, a aquisição e a manutenção dos escravos africanos eram mais onerosas que as dos índios da aldeia, e não havia aldeia agrícola autossuficiente a qual pudessem retornar na baixa temporada. A grande diferença, vale aqui destacar, entre a América Espanhola e a América Portuguesa foi o seu desenvolvimento econômico primário. Na América Portuguesa, nós tivemos o desenvolvimento do latifúndio, a plantação de açúcar e a necessidade de importação de escravizados africanos. Já na América Espanhola, o que se desenvolveu primeiro foi a economia mineradora, aurífera e extratora de prata. Essa mineração ela era realizada principalmente por mão de obra indígena, ou escravizada, ou submetida a um regime de trabalho servil compulsório, que nós chamamos de mita. Atente ao que eu escrevo aqui no quadro. Ó, o nome do trabalho era mita. Na América Espanhola, você não vai ter a profusão do latifúndio, principalmente pelas condições geográficas aqui da América do Sul. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, não permitia aí a criação de grandes extensões de terras. Então, com o declínio da economia mineradora, a escassez das minas de prata e de ouro, a América Espanhola, ali na região do Caribe, ali na região do norte da América do Sul, buscou novas formas, novos agentes econômicos. Um deles foi o desenvolvimento do latifúndio da cana-de-açúcar em ilhas do Caribe, como Cuba, por exemplo. Esse latifúndio demandou a importação de escravizados africanos, o que agora era possível. Por quê? Se antes não era possível o latifúndio, como mostra aqui no quadro, agora é. Agora a lucratividade vai ser maior e vai ser possível arcar com os custos do transporte e da escravização da mão de obra negra. Atente à leitura do enunciado. Entre as razões para o emprego crescente da mão de obra africana escravizada na América Espanhola, é correto identificar, lembrando que no final do texto o autor destaca que a mão de obra escravizada africana era mais onerosa, era mais cara. Vamos à leitura das alternativas então. Na letra A fala: a intensificação da exploração de metais preciosos, como ouro e prata no sul da América do Sul, na região do Rio da Prata, o que exigiu a mobilização de um grande contingente de trabalhadores. O que nós vamos observar não é a intensificação da mineração, é o decréscimo, é a escassez das minas. Na letra B diz: a interiorização da ocupação espanhola, especialmente no México e na América Central, o que forçou o deslocamento de negros escravizados para essas regiões, de forma a impulsionar a presença de colonos. Nessas regiões é muito comum você ver pessoas com fenótipo, com ascendência indígena, porque a mão de obra escravizada negra não foi importada em grande quantidade para essas regiões, o que não influenciou tanto na consistência demográfica desse povo, na consistência étnica desse povo. Ou seja, você consegue ver no Brasil uma grande população negra, mas em grandes partes da América Espanhola você não tem esse contingente, ok? A letra B está falsa, faremos a leitura da letra C, que diz: o desenvolvimento da monocultura de exportação, especialmente na região do Caribe e no norte da América do Sul, o que proporcionou capital excedente suficiente para permitir a aquisição de africanos escravizados. Essa é a alternativa correta. Nós marcaremos a letra C, por tudo que já foi exposto, a possibilidade do latifúndio e a expansão dos lucros, e faremos a leitura das alternativas seguintes.
Na letra D temos a decadência do tráfico de escravos e o consequente barateamento de negros africanos escravizados nas colônias, o que estimulou os grandes proprietários da costa do Pacífico a adotarem essa mão de obra. É impossível, numa mesma lógica, a gente ver decadência do tráfico e barateamento. Se você tem uma menor oferta de produto, mesmo que esse produto seja, infelizmente, vidas humanas, você vai ter um aumento do preço. O que essa letra D fala é incoerente. Eliminamos ela e faremos a leitura da letra E, que diz: o estabelecimento do sistema de plantation na região andina, o que determinou a utilização pelos grandes proprietários de mão de obra escrava para sustentar o latifúndio monocultor. Nós podemos ver que o latifúndio não era possível nessa região e é por isso que nós não vamos marcar a alternativa E. Na questão 19 da FGV, nós marcaremos a alternativa C. Faremos a leitura da questão 20, que diz, do Instituto Federal da Bahia, de 2018, que Deus entendeu de dar. É uma música do Gilberto Gil. A primazia para o bem, para o mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia, para o bem, para o mal. Primeiro chão da Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Então, esse texto mostra um pouco das contradições do Brasil. Apesar de ser uma terra amável, uma terra amorosa, uma terra de, digamos, gente que se ama, também é uma terra de castigos, de abates, de submissão de um povo a outro. Principalmente aí nós vamos falar do genocídio da população indígena e da escravização e genocídio da população negra africana. Com base no trecho da música acima, é possível afirmar historicamente que, vamos lá, letra A. A primeira missa na Bahia foi feita pelos portugueses com o intuito de converter os índios ao catolicismo e assim evitar que fosse feita uma guerra contra eles. Ora, a primeira missa também tem aquele quadro famoso do Vitor Meireles, né, que retrata esse momento romantizado. Ela sim foi um momento celebrado pelos portugueses, mas ela não evitou que houvessem guerras contra os indígenas. Na verdade, esses conflitos vão existir com muita força. Na letra B temos: para o bem ou para o mal, a Bahia foi o primeiro local no Brasil em que os portugueses colocaram suas mãos. Ora, essa alternativa está um pouco mal construída, está um pouco mal elaborada. Isso não nos permite inferir que o que o Gilberto Gil quis dizer na música é o que tem nessa alternativa B. Nós eliminamos essa alternativa e na letra C nós lemos: o carnaval sempre foi feito durante as festas profanas que acontecem ao redor das festas religiosas católicas. Assim, esse texto seria uma metáfora para entender as contradições do Brasil, carnavalesco e religioso. Ora, o carnaval nem sempre foi celebrado nessas festas profanas. A história do carnaval é um pouco mais complexa do que isso e nós não poderemos marcar a alternativa C. Quando houver um termo generalizante em uma questão, sempre, nunca, tal, todos, impossível, uma coisa assim muito abrangente, essa questão tende a esquecer exceções ou eventos históricos que não são tão lembrados em livros. Ou seja, atente a essa alternativa, olha para que esse termo generalizante e duvida um pouco dele. Olhe as outras alternativas e olhe com um pouco mais de cuidado para essas. Eu eliminei a alternativa C e faço a leitura da letra D, que diz: Deus seria a entidade que moveria a história dos homens. Os homens apenas reproduziriam as suas vontades. A vontade de Deus, para o bem ou para o mal, espalhou o cristianismo pelo mundo, uma das principais instituições colonialistas do século XV até os dias atuais. Então, apesar do texto fazer menções a Deus, ele não trabalha a Deus como esse motor imóvel ou como esse provedor de todas as coisas. Ele faz menção a Deus, mas ele não esquece de falar também da ação dos homens. Então nós vamos dar uma alternativa, nós vamos olhar para a alternativa D e nós vamos eliminá-la. Nos resta a alternativa E, que diz: ao destacar o abate indígena, o pelourinho e as missas religiosas, o autor chama a atenção para o caráter violento da colonização brasileira. Essa é a alternativa correta. Nós marcamos a letra E na questão 20 e faremos a leitura da questão 21, uma questão do Enem de 2018, que me traz dois textos. No primeiro texto eu tenho: e pois que em outra coisa neste parte, me não posso vingar do demônio admoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra um nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. No texto 2 nós temos: e deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens
que possuem souberem falar, também houveram de ensinar a dizer como os papagaios, as quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Esses dois textos, eles criticam, em cronistas diferentes, eles falam sobre a retirada de riquezas do solo brasileiro e a exportação dessas riquezas para o solo português. Observe que no primeiro parágrafo, no primeiro trecho, ele fala muito da avareza, de você admirar mais o pau-brasil do que admirar a Santa Cruz. No segundo texto fala que tudo o que tem nessa terra querem levar para Portugal. Ou seja, é um texto claro que fala da expropriação das riquezas do território brasileiro. O que tem nas alternativas é, na letra A, faremos a leitura do enunciado primeiro, As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a, letra A, utilização do trabalho escravo, apesar do trabalho escravo existir, não é a menção que é feita no texto. Na letra B fala a implantação de polos urbanos, também não temos nenhuma menção à construção de cidades ou urbanização. Na letra C fala devastação de áreas naturais. Ok, nós temos sim a devastação de áreas naturais, mas isso não é o foco do texto. O que os dois textos têm em comum é que essas áreas naturais eram recursos para gerar riqueza. Na letra D nós temos ocupação de terras indígenas, apesar disso ter acontecido também, não é o foco dos dois textos, não é o ponto que eles têm em comum. Nos resta a alternativa E, que fala de expropriação de riquezas locais. Isso está correto. Nós marcaremos a alternativa E na questão 21 e na questão 22 nós faremos uma leitura de uma questão do Instituto Federal da Bahia de 2018. Questão 22 da lista 4 da Humanas em Foco, ainda do livro 1. Faremos a leitura da questão que diz: no processo de colonização, os capitães donatários tinham alguns direitos oferecidos pela coroa portuguesa. Podiam escravizar e vender até 24 índios por ano, direitos sobre a morte de escravos, gentios e homens livres de menor qualidade. Destaque homens livres de menor qualidade, por favor. Homens livres de menor... Podiam, em alguns casos, deportar, o degredo, colonos sem apelação ao rei. O senhor donatário, como grande proprietário de terras, latifundiário, podia também ceder pedaços de terras para outros colonos desenvolverem plantações, e podiam ainda deter o comando militar e o direito de alistar colonos e formar milícias. Com base nesse texto, qual questão é a alternativa correta? Então, esse texto ele fala muito sobre o poder dos capitães donatários, que iam desde convocação de milícias até a expulsão ou morte de pessoas consideradas de menor qualidade. Nós vamos fazer a leitura das alternativas e ver qual é a mais correta. Na letra A fala, esse texto revela que o rei em nada mandava na administração colonial portuguesa e os verdadeiros governantes eram os capitães donatários. Isso é falso, gente. Todas as terras pertenciam ao rei e eram administradas por pessoas de confiança do rei, os capitães donatários. Esses capitães donatários teriam autoridade quase que suprema, mas, sempre lembrando, essa autoridade era submissa ao rei, tá ok? Nós cortamos a letra A e faremos a leitura da letra B. Os capitães donatários eram homens da pequena fidalguia portuguesa, sublinha pequena fidalguia portuguesa, ou mesmo da nascente burguesia. Eram homens ávidos por lucros e por subir na vida, e por isso o sistema de capitania hereditária falhou. Afinal, eles não se preocuparam com o sistema como um todo, mas com seu próprio enriquecimento, deixando de lado as tarefas de representantes da coroa. Então, não é um fato que esses caras eram da pequena fidalguia, eles eram nobres, eram pessoas da alta sociedade portuguesa. Eles vinham para o Brasil com a proposta e com a confiança do rei para administrar esses territórios, mas o sistema de capitania hereditários falhou pela falta de comunicação ou pela dificuldade imposta pelo próprio território. Cortamos a letra B e faremos a leitura da letra C. Os capitães donatários tinham tarefas voltadas para a segurança interna, contra indígenas não submetidos, e externa, da colônia, contra invasores europeus. Distribuição de acesso... Monopolizavam o controle da terra, o que produzia uma distribuição de acesso à terra desigual, e eram os responsáveis pela organização da produção das matérias-primas brasileiras voltada para a exportação. Essa alternativa está correta. Nós marcaremos a letra C na questão 22. Não aparece nenhum erro nessa alternativa. Nós faremos a leitura das demais, que dizem: letra D.
as violências acima descritas inviabilizaram a continuidade das capitanias, já que as pessoas não queriam se subordinar a indivíduos com tamanho poder. Isso não é verdade. As capitanias hereditárias, apesar de depois serem sujeitas aos governos gerais, elas permanecem e a submissão da população através dos aparelhos de dominação era quase que total. Na letra E nós temos o fato de poderem conceder terras para outros sesmeiros gerou uma política de acesso à terra que beneficiou portugueses pobres que habitavam o Brasil. E o fato é, as sesmarias também eram doadas para pessoas ricas. Era uma forma da elite manter o seu próprio poder. Ela não vai beneficiar portugueses pobres no território brasileiro. Na questão 22, nós marcamos a letra C e nós podemos fazer a leitura da questão 23, que diz o seguinte, olha, uma questão da estadual do Ceará, de 2018. O governo de Filipe I, à frente do reino português, 1581 a 1598, faça um destaque, puxa uma setinha para o lado e você vai colocar assim, ó, 1580 a 1640 é a União Ibérica. Atenta ao quadro, tá? De 1580 a 1640 é o período da União das Coroas Ibéricas. Essa união ibérica, essa união das coroas ibéricas se deu após a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, sem deixar herdeiros. E o seu parente mais próximo seria o rei Filipe da Espanha, que acaba assumindo as colônias e as possessões portuguesas e passando para os seus sucessores. Como todos os filhos de Filipe se chamaram Filipe também, esse é chamado período filipino. Faremos a leitura da questão que diz, ó, marcou o início da União Ibérica. Período em que dois reinos ibéricos foram governados pelo mesmo soberano após a Guerra de Sucessão Portuguesa. Este mesmo monarca, chamado Filipe II, na Espanha, originou a dinastia filipina. Em relação ao Brasil, a chegada do rei espanhol ao trono português teve como consequência. Então, desse período é interessante destacar que o Brasil foi completamente abandonado. As colônias espanholas, a América Espanhola, ela dava mais lucro do que a América Portuguesa, no caso no Brasil. Então, a gente vai ter um certo abandono aqui. Apesar de ser um grande polo produtor de açúcar, a Espanha não vai querer exercer seu domínio, nem levar o Brasil à condição de vice-reino, como eram as outras colônias espanholas. Fato é, os holandeses, um outro povo europeu que exercia muito comércio com o Brasil e com Portugal, eles vão ser excluídos do comércio do açúcar. E, por ressentimento, por vingança, eles decidem invadir o Nordeste em duas ocasiões, em 1624, na Bahia, e em 1630, em Pernambuco. A União Ibérica é sempre associada ao período das invasões holandesas. Então nós vamos à leitura das alternativas, que dizem, ó, letra A elevação do Brasil a vice-reino, tal qual os demais vice-reinos que a coroa espanhola possuía na América. Nós cortamos essa alternativa, é falsa. Na letra B nós temos a ocupação do litoral brasileiro da região sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, por espanhóis. Isso é falso também, tá? Quem vai ocupar o Brasil são os holandeses, no Nordeste. Na letra C nós temos a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e a Espanha, o que apressou a independência da colônia. Ora, esse fato diz respeito ao que aconteceu em 1815, quando o rei Dom João VI estava aqui no Brasil e elevou, com pressão do Congresso de Viena, elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Tem um pequeno erro nessa questão, nós eliminamos a letra C. E nos resta a letra D, que fala a ocupação do litoral do Nordeste do Brasil pelos holandeses que pretendiam retomar o comércio do açúcar. Essa é a alternativa verdadeira no que diz respeito aos dois episódios, a União Ibérica e as invasões holandesas no Nordeste. Feita a leitura da questão 23, marcando aí o gabarito na letra D, nós podemos olhar a questão 24, da UTF-PR, de 2018 também, que ela diz assim, ó, se as especiarias dominaram o comércio marítimo português durante o século XV, um século depois esse papel foi ocupado no Brasil pela produção açucareira. Sublinha a produção açucareira e dá um destaque assim, ó, plantation. Quais são as características do plantation? O latifúndio, a monocultura, a agroexportação e, no caso aqui do Brasil, o uso de mão de obra escravizada negra. Ok? Que abrangia a lavoura de cana, propriamente dita, e a fabricação do açúcar nos engenhos. Muitos historiadores denominam essa economia de plantation, expressão emprestada dos ingleses para indicar as lavouras tropicais.
Assinale a alternativa que apresenta os 3 elementos no quais esse tipo de produção se fundamentava. Então a gente vai procurar latifúndio, monocultura e agroexportação, ou a mão de obra escrava, que são os elementos que mais se destacam nesse sentido. Na letra A nós temos latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. Gostei da letra A. Na alternativa B nós temos policultura, isso está errado. Na letra C nós temos mão de obra livre, isso também está errado. Na letra D e na letra E nós temos o mesmo erro, que é a questão do minifúndio, a questão da policultura e da mão de obra livre. Na questão 24 nós marcaremos a alternativa A. Dando continuidade à lista 4 ainda do módulo 1 aqui da Humanas em Foco, nós faremos a questão 25, a questão da Unicamp de 2018. Atenta à leitura do texto. As plantações de mandioca encontradas pelas saúvas cortadeiras nas roças indígenas eram apenas uma entre várias outras. Em muitas situações, a composição química das folhas favorecia a escolha de outras plantas e a folhagem da mandioca era cortada apenas quando as preferidas das saúvas não eram suficientes. Saúva, por acaso você não saiba, é um tipo de formiga, uma espécie de formiga. Já na agricultura comercial, destaque a agricultura comercial, por favor. Machados e foices de ferro permitiam abrir clareiras em uma escala maior, resultando em grande homogeneidade da flora. Nas lavouras de mandioca dos finais do século XVII e do início dos séculos XVIII, as folhas da mandioca tornavam-se uma das poucas opções das formigas. Depois de mais algumas colheitas, a infestação das formigas tornava-se insuportável, por vezes causando um completo despovoamento humano da área. Então, o que a gente está comparando nesse texto é a agricultura comercial e a agricultura praticada pelos indígenas. Como a agricultura indígena respeitava a diversidade, elas não eram tão atacadas pelas formigas, que acabavam tendo várias opções de comida. Na agricultura comercial, você vai ter uma devastação maior, a utilização de técnicas como foice, como machados, e uma escassez de alimentos para essas formigas, que só encontravam nas folhas de mandioca o seu sustento e causavam infestações terríveis. A partir da leitura do texto e seus conhecimentos sobre a história do Brasil colônia, diz o enunciado, assinale a alternativa correta. Na letra A nós temos a principal diferença entre as lavouras indígenas e a agricultura comercial colonial estava no uso de queimadas pelos europeus, o que não era praticado pelas populações autóctones. Olha, não há menção às queimadas nos textos, e apesar dessa técnica existir na agricultura, nós não vamos trabalhá-la nessa questão. Na letra B nós temos, comparadas à mandioca, cultivada pelos indígenas, as novas espécies de mandioca trazidas da Europa eram menos resistentes às formigas cortadeiras e por isso os mais suscetíveis à infestação. De fato, não há uma distinção entre as espécies de mandioca citadas no texto. A distinção é entre as práticas de agricultura, onde as práticas europeias desrespeitavam mais o equilíbrio natural. A letra B está incorreta e na letra C nós temos os colonizadores introduziram no território colonial novas espécies de mandioca e milho que desequilibraram o sistema agrícola ameríndio, baseado no sistema rotativo de plantação. Essa alternativa está incorreta também, nós não vamos ver esse sistema rotativo e as pragas que são mencionadas não são associadas às espécies de plantas, e sim às técnicas de plantio e colheita. Na letra D nós temos a agricultura comercial tendia à homogeneização da flora nas lavouras da América Portuguesa, combinando tradições europeias de plantio com práticas indígenas. E de fato a gente vê essa mistura de elementos europeus e indígenas, as técnicas europeias no plantio de raízes tipicamente comidas pelos indígenas e depois associadas à alimentação de toda a colônia. Nós marcaremos a alternativa D na questão 25 e nós faremos a leitura da questão 26, uma questão da Faculdade Pequeno Príncipe, de 2018, que começa assim. A religiosidade foi um dos aspectos que marcou profundamente a colonização da América Portuguesa. Com os colonizadores vieram os primeiros padres jesuítas, imbuídos da missão de evangelizar os indígenas, convertendo-os à fé cristã. Além dos jesuítas, outras ordens religiosas, como os dominicanos, beneditinos e franciscanos, vieram para o Brasil nesse período. Sobre a atuação das ordens religiosas e sua influência na sociedade brasileira, qual é a alternativa correta? Nós faremos a leitura das alternativas agora. Letra A. As diversas ordens religiosas se dedicaram à evangelização dos indígenas, fundaram universidades... Opa, destaca fundaram universidades, por favor.
para a formação profissional dos filhos da elite e criaram seminários destinados à formação de padres e à educação dos filhos de escravos libertos. Ora, as ordens religiosas aqui no Brasil, elas não vão fundar universidades. Nossas primeiras universidades surgem no século XIX. Cortamos a alternativa A e olhamos a alternativa B. Como os escravos libertos eram proibidos de participar das irmandades religiosas, sublinhe para mim, eram proibidos. Eles dependiam da caridade dos membros da comunidade para prestar auxílio aos seus doentes e necessitados. Olha, escravos libertos tinham restrições, mas eles não eram proibidos de participar de determinadas irmandades religiosas. A letra B está incorreta. Na letra C nós temos: as festas religiosas e procissões eram momentos privilegiados de convívio social. Cada irmandade religiosa tinha sua vestimenta, cores e estandartes, e por isso não eram permitidos aos escravos se organizarem em irmandade religiosa, sendo essa prática um privilégio da população branca. Sublinhe para mim, na segunda linha, privilegiados de convívio social, e na última linha, população branca nessa alternativa. As duas afirmações fazem com que a alternativa C esteja incorreta. Não era um privilégio participar de ordens religiosas, tampouco era restrito à população branca, ok? Nós cortamos a letra C e olhamos a letra D. A Igreja Católica orientava o cotidiano da sociedade colonial, corrigindo os costumes e impondo a moral religiosa. Por essa razão, sempre havia nas vilas e povoados uma capela em louvor aos santos padroeiros, onde se celebravam missas, batizados, casamentos e demais sacramentos. E isso é verdadeiro. A Igreja Católica vai ter esse papel de ocupação do território brasileiro e de moralização da sociedade, de educação da sociedade através da catequese, através da profusão da religiosidade. A alternativa D está correta e nós faremos a leitura da alternativa E, que diz: devido à influência da religiosidade na realização das festas, a Igreja Católica ocupava lugar de destaque na colônia. Isso fez os elementos da cultura africana e indígenas associada à religião desaparecerem. Essa alternativa está incorreta, porque os elementos indígenas e os elementos africanos, eles se misturaram, eles se transformaram. Eles passaram por um processo de sincretismo religioso, mas eles não desapareceram. Nós eliminamos a alternativa E, nós marcamos a alternativa D como correta na questão 26 e faremos a leitura da questão 27, uma questão da Faculdade Getúlio Vargas, de 2018, que diz o seguinte: a agromanufatura da cana resultaria em outro produto tão importante quanto o açúcar, a cachaça. Alambiques proliferaram ao longo dos séculos coloniais. A comercialização da bebida afetava profundamente a importação de vinhos de Portugal. Por favor, destaque esse trecho. A comercialização da bebida afetava profundamente a comercialização de vinhos de Portugal. Continuamos a leitura. Esse comércio era obrigatório, pois por meio dos tributos pagos pelas cotas do vinho importado, é que a coroa pagava suas tropas na colônia. A cachaça produzida aqui passou a concorrer com os vinhos. Destaque novamente, a cachaça produzida aqui passou a concorrer com os vinhos. Com vantagens econômicas e culturais. Essa concorrência comercial entre colônia e metrópole se estendeu para as praças negreiras e rotas de comercialização de escravos na África portuguesa. A cachaça brasileira, por ser a bebida preferida para os negócios de compra e venda de escravos africanos, colocou em grande desvantagem a comercialização dos vinhos portugueses, remetidos à África. A longa queda de braço mercantil, acabou favorecendo afinal a cachaça, porque sem ela, nada de escravos, nada de produção na colônia, com consequências graves para a arrecadação do reino. É interessante destacar aqui que, apesar do monopólio exercido pela metrópole, prática muito comum no mercantilismo, nós temos uma espécie de quebra de hegemonia, uma competição entre colônia e metrópole, representada, respectivamente, pela cachaça e pelo vinho. A partir dessa breve história da cachaça no Brasil, diz o enunciado, é correto afirmar que, letra A, essa produção prejudicou os negócios relacionados ao açúcar porque desviava parte considerável da mão de obra dos capitais, além de incentivar o tráfico negreiro, em detrimento do uso do trabalho compulsório indígena que mais interessava ao Estado português. Olha, a gente não vai ter um prejuízo ao tráfico negreiro aqui. E vale destacar que o tráfico de escravos era mais vantajoso do que a escravização indígena. A letra A está incorreta. Na letra B nós temos: esse item motivou recorrentes conflitos entre as elites colonial e metropolitana,
Condição em parte solucionada quando as regiões africanas fornecedoras de escravos tornaram-se também produtoras de cachaça, o que desestimulou sua produção na América Portuguesa, o que é falso. Nós vamos evidenciar que a cachaça continuará sendo produzida na América Portuguesa e servirá como moeda de troca por escravizados no continente africano. A letra C está incorreta e nós faremos... Perdão, a letra B estava incorreta e nós faremos a leitura da alternativa C, que diz: essa bebida tem uma trajetória que comprova a ausência de domínio da metrópole sobre a América Portuguesa, porque as restrições ao comércio e à produção de mercadorias no espaço colonial não surtiam efeitos práticos, e coube aos senhores de engenho impor a ordem na colônia. Essa alternativa está incorreta, mas ela faz uma leitura que pode ser precisa. Atente! Nós tínhamos um monopólio, nós tínhamos o domínio da coroa sobre a colônia, porém, um dos produtos, a cachaça nesse destaque, ela passava como uma exceção à regra. Ela funcionava como uma quebra do monopólio português. A letra C está incorreta na parte que ela fala a ausência de domínio da metrópole sobre a América Portuguesa. Isso está incorreto. Faremos a leitura da alternativa D, que diz: esse produto desrespeitava um princípio central nas relações que algumas metrópoles europeias impunham aos seus espaços coloniais. Nesse caso, a quebra do monopólio de grupos mercantis do reino e a concorrência a produtos da metrópole. A alternativa D está correta. Nós marcaremos ela aí na questão 27. E faremos a leitura da alternativa E, só para saber qual é o erro dela, que diz: essa mercadoria recebeu um impulso importante, mesmo contrariando as determinações metropolitanas, mas, gradativamente, perdeu a sua importância, em especial quando o tabaco e os tecidos de algodão assumiram a função de moeda de troca por escravos na África. O que a gente vê, perto da última linha do texto citado, é que a cachaça não perde sua importância, ela, na verdade, ganha mais importância. Sem ela, você pode ler aqui nas últimas linhas, sem a cachaça, você não terá nem escravos, nem arrecadação, nem trabalho, enfim, não terá nada sem a cachaça. Nós marcamos a letra D na questão 27 e nós olharemos o texto para a próxima questão, a questão 28 da Unesp. E o texto começa: em 1500, fazia 8 anos que havia presença europeia no Caribe. Lembrando que a América foi descoberta em 1492 pelos europeus através de Cristóvão Colombo. Uma primeira tentativa de colonização que ninguém na época podia imaginar que seria o prelúdio da conquista e da ocidentalização de todo um continente, e até, na realidade, uma das primeiras etapas da globalização. A aventura das ilhas foi exemplar para toda a América espanhola, inglesa ou portuguesa, pois ali se desenvolveu um continente americano. O roteiro que se reproduziu em várias outras regiões do continente americano. Caos e esbanjamento, incompetência e desperdício, indiferença, massacres e epidemias. A experiência serviu pelo menos de lição à coroa espanhola, que tentou praticar no resto de suas possessões americanas uma política mais racional de dominação e de exploração dos vencidos. A instalação de uma igreja poderosa, dominadora e próxima dos autóctones, assim como a instalação de uma rede administrativa densa e o envio de funcionários zelosos que evitaram a repetição da catástrofe antilhana. Esse texto ele compara modelos de colonização que aconteceram no Caribe e que se estenderam pela América continental. A influência da Europa, principalmente na presença de portugueses, espanhóis e ingleses, a administração europeia de todo um continente. O enunciado começa assim, olha: a instalação de uma igreja poderosa, dominadora e próxima dos autóctones contribuiu para a dominação espanhola e portuguesa da América. Uma vez que os religiosos... Então, qual é o papel dos religiosos na dominação europeia da América? Alternativa A: mediaram os conflitos entre os grupos indígenas rivais e asseguraram o estabelecimento de relações amistosas destes com os colonizadores. Ora, a igreja não serviria de mediadora e, de fato, ela funcionou às vezes como incentivadora de conflitos, colocando tribos rivais para se desestabilizarem para depois exercer domínio sobre essas tribos. A letra A está incorreta. Na letra B nós temos: aceitaram a imposição de tributos às comunidades indígenas, mas impediram a utilização de nativos na agricultura e na mineração, coisa que é falsa também. Apesar de, por exemplo, no Brasil, a escravidão indígena ser proibida na maioria do tempo, a igreja usou do trabalho compulsório dos indígenas e explorou a mão de obra dessas pessoas para a lavoura.
Na letra C, nós temos: toleraram as religiosidades dos povos nativos e assim conseguiram convencê-los a colaborar com o avanço da colonização. O que a gente viu na América foi, na verdade, um etnocídio, o extermínio de várias culturas, inclusive das religiões e religiosidades indígenas. Não houve aí, então, uma tolerância, houve uma intolerância. Na letra D, rejeitaram os regimes de trabalho compulsório, mas estimularam o emprego de mão de obra indígena em obras públicas. Nós já vimos que isso aí está incorreto, eles usaram sim de trabalho compulsório indígena. O que nos resta, a letra E, que fala: desenvolveram missões de cristianização dos nativos e facilitaram o emprego de mão de obra indígena na empresa colonial. Essa é a alternativa correta da questão 28, e nós podemos dar uma olhadinha na questão 29. É uma questão que traz um texto e um mapa da região sul do atual território brasileiro, ali na região da bacia do Rio da Prata, nas fronteiras com Uruguai, Paraguai e Argentina. Leia o texto e observe o mapa. A partir do início do século XVII, padres jesuítas espanhóis fundaram povoados nos quais reuniram populações indígenas da região da bacia do Rio da Prata. Os 30 povos das missões, como ficaram conhecidos esses aldeamentos, eram formados especialmente por índios Guarani, tradicionais habitantes locais. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, esses povoados ficavam na área pertencente à Espanha. Entretanto, com a assinatura do Tratado de Madrid em 1750, os limites entre as terras sob controle espanhol e português na América do Sul foram redefinidos. Conforme o novo acordo, 7 povoados Guarani, que ficavam a leste do rio Uruguai, foram incorporados aos domínios portugueses, e por essa razão, seus habitantes foram obrigados a se mudar para a margem oeste do rio. Os povos Guarani guerrearam pelo direito de permanecer em seus povoados, e como foram derrotados em 1756 pelas tropas ibéricas, portuguesas e espanholas, acabaram se estabelecendo em sua maioria na região sob controle espanhol. Essa região dos 30 povos das missões é uma região de muito imbróglio diplomático, de muitas complicações diplomáticas, sendo alvo ali de diversas disputas protagonizadas por portugueses e espanhóis e posteriormente pelo próprio Império Brasileiro. A partir da observação do mapa e da leitura do texto, a gente pode dar uma olhadinha no enunciado da questão, uma questão da CPS de 2018, ali a questão 29 da lista 4, aqui do módulo 1 da Humanas em Foco. Sobre a organização religiosa que fundou os povoados na Bacia do Prata, assinale a alternativa correta de acordo com o contexto apresentado no texto e no mapa. Na letra A nós temos: o franciscanismo se associou às populações indígenas no intuito de criar nações americanas independentes da Espanha e de Portugal, coisa que é falsa. Nós não vamos ver essa tentativa de uma criação de nação entre 2 estados ou entre 2 colônias. Na letra B nós temos: o calvinismo foi o principal aliado da Espanha na evangelização dos povos nativos da América do Sul desde a fundação das primeiras vilas, coisa que é falsa. O calvinismo era uma manifestação de reforma protestante e a Espanha era uma monarquia essencialmente católica. Apesar de ambos serem cristãos, as divergências são tremendas. Na letra C nós temos: a reforma protestante disseminou os ideais de Martinho Lutero na América do Sul e foi impedida de se instalar na América do Norte. Isso também nós precisamos marcar como falsa. A América do Sul vai ser essencialmente católica e a América do Norte vai ser essencialmente protestante. Cortamos a letra C, faremos a leitura da letra D, que diz: a Companhia de Jesus foi responsável por diversas iniciativas na colonização da América junto às coroas portuguesa e espanhola. Isso é verdadeiro. A missão dos jesuítas era vir aqui para a América, junto com outras ordens religiosas, e exercer a prática da catequese, da cristianização dos índios. A letra D está correta, nós vamos dar uma olhadinha na letra E, que diz: a Ordem de Cristo, criada na Inglaterra, teve como finalidade controlar os religiosos portugueses e espanhóis na América. Isso daí é falso, senhoras e senhores. A Inglaterra, ela era anglicana, ela também era protestante, coisa que impedia a sua influência sobre as monarquias católicas apostólicas romanas. Feita a leitura da questão 29, a alternativa correta é a letra D, nós vamos olhar a última questão da lista 4 do módulo 1 da Humanas em Foco. A questão de número 30 traz um texto que começa assim, olha: se a obra historiográfica de Sérgio Buarque de Holanda foi um olhar para o passado brasileiro a partir da história de São Paulo, as monções, as entradas e bandeiras, os caminhos e fronteiras,
Entre a generalidade do ensaio em Raízes do Brasil e a sistematização acadêmica de sua produção na USP, a cidade do Rio de Janeiro funda um universo poético e um horizonte criativo inteiramente novos em Chico Buarque, no cruzamento das atividades do morro, o samba, sobretudo, com as da cidade, a bossa nova e a vida intelectual do circuito da Zona Sul. Essa é uma questão da PUC de Campinas, de 2018, e olha o que diz o enunciado da questão 30. As entradas e bandeiras durante o período colonial foram expedições. Ok, ele me contextualizou, né, o que eram as entradas e as bandeiras através da produção do Chico Buarque e do seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, porém ele me faz uma pergunta mais específica. Como atuavam as entradas e as bandeiras aqui na América? Na letra A diz, contratadas pelos donatários das capitanias a fim de mapear as populações indígenas que habitavam a região e instalar missões e aldeias, visando a sua pacificação, etapa indispensável para o sucesso do empreendimento colonial. Ora, as entradas e bandeiras tinham contratações distintas, mas as suas missões não eram mapear ou pacificar povos indígenas. Eles eram muito mais brutais, mais sanguinários. Os bandeirantes funcionavam como mercenários. E eles serviam para capturar escravizados fugidos, eles serviam para capturar indígenas, apressar indígenas livres para escravizá-los. Então, os bandeirantes, apesar de terem uma figura exaltada na história formal, deve-se lembrar que o seu papel na história real foi muito mais contraditório, muito mais violento e sangrento. Na letra B nós temos, idealizadas por autoridades coloniais e pelos primeiros moradores instalados na vila de São Paulo, com o objetivo principal de combater os colonizadores espanhóis que vinham desrespeitando os tratados de Tordesilhas e tomando-lhes as minas de ouro e prata. Isso é falso, gente. Quem desrespeitava os tratados de limite, como o Tratado de Tordesilhas, eram essas expedições de entradas e bandeiras, ok? Na letra C nós temos, planejadas pelos brancos colonizadores, empreendedores particulares ou encarregados da coroa, compostas de dezenas de índios e mestiços contratados para desbravar o sertão e viabilizar rotas comerciais de minérios, especiarias e gado entre as isoladas vilas do interior. Aqui nós vemos um papel mais diplomático e pacífico dos bandeirantes, como se eles fossem representantes comerciais, coisa que não condiz com a história real. Os bandeirantes, eles serviam, repito, para apresar, capturar de maneira violenta tribos inteiras de indígenas ou grupos inteiros de negros que fugiam. A figura dos bandeirantes é contraditória dentro da história do Brasil. Na letra D a gente lê, articuladas e executadas pelos bandeirantes, a mando da coroa, da Igreja Católica ou por iniciativa própria, a fim de assegurar o controle português das minas de ouro e o plantio em terras férteis, dizimando índios hostis e fundando vilas jesuíticas para o branqueamento da população. Essa questão também é falsa. São vários os relatos de conflitos entre bandeirantes e jesuítas, visto que esses bandeirantes não teriam limites ou não teriam respeito a essa autoridade católica. Nos resta então a alternativa E, que fala, organizadas e financiadas, respectivamente, pela coroa portuguesa e por particulares, ou seja, a coroa portuguesa financiava as entradas e os particulares financiavam as bandeiras, né? Em busca de metais preciosos, do apresamento de indígenas e da efetivação da posse de terras por colonizadores portugueses. A alternativa E, da questão 30, mostra muito bem um pouco do papel dos bandeirantes e das entradas na história do Brasil, na história da formação do território brasileiro e da relação que esses mercenários tiveram aí com os indígenas, com os jesuítas e com os escravizados negros na América. Essa foi a resolução das 15 questões de história do Brasil da lista 4 do módulo 1 aqui da Humanas em Foco. Até a próxima!